Estão conseguindo ver o slide aí? Estamos sim. Ok, obrigado. Então vamos lá, a gente está então no capítulo 3, e o assunto são os eternos decretos de Deus. Esses eternos decretos de Deus é a expressão que a gente usa para falar do plano que Deus elaborou desde antes de criar o mundo, lá na eternidade. Deus elaborou um plano sobre como seria a história, como ele criaria o universo, como todas as coisas seriam, e a gente viu no capítulo 1, no parágrafo 1 do capítulo 3, que Deus pré-determinou tudo o que ia acontecer. Ele já tinha escrito, né? Então lembra lá do Salmo 139, antes de eu nascer, até todos os meus dias já estavam escritos, todos eles estavam escritos e determinados, antes de começarem a acontecer. Salmo 139, versículo 16. Então a gente vê que Deus, ele projetou, ele já planejou tudo o que ia acontecer na história. E o parágrafo 1º do capítulo 3 fala isso pra gente. Então a gente precisa considerar, e o próprio parágrafo 1º, ele faz 3 considerações sobre isso, para que a gente não entenda mal esse assunto e acabe atribuindo a Deus alguma injustiça ou alguma violência à nossa vontade, né? Ou que a gente acaba atribuindo a Deus pecado, né? Porque o pecado faz parte do plano de Deus. Será que Deus é culpado pelo pecado? Então a gente precisa fazer essas 3 considerações. Então, que é o seguinte: Deus determinou com antecedência tudo o que acontece, mas aí vem as 3 considerações que a gente precisa fazer. Deus não é o autor do pecado. Isso significa que Deus, embora tenha planejado a entrada do pecado no mundo, ele não é culpado pelo pecado, ele não concebeu o pecado, ele não praticou o pecado, ele não tem culpa ou responsabilidade por ele. Quem praticou o pecado, tem culpa por ele, foram os anjos caídos e os homens. Nós somos, nesse sentido, os autores do pecado, aqueles que praticam o pecado, que concebem o pecado. Deus não tem culpa nenhuma disso. Então a Bíblia ensina para nós essas 2 coisas ao mesmo tempo. Deus decretou a queda da humanidade, a queda dos anjos. Deus decretou, inclusive, a rebelião contra ele, mas de forma que ele é um Deus completamente santo, puro, sem pecado. Então, essas 2 verdades, elas coexistem na Bíblia. E, embora sejam um pouco difíceis de conciliar na nossa cabeça, a Bíblia apresenta essas 2 verdades. A gente precisa receber as 2 pela fé e não desconsiderar uma ou outra. Além de Deus não ser o autor do pecado, ele decretou tudo de uma forma que ele não violenta a vontade da criatura. E o que a confissão de fé quer dizer com isso? Que Deus não tira a nossa própria vontade. Nós não somos marionetes ou fantoches nas mãos de Deus. Nós agimos por vontade própria. As nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes, palavras, tudo isso está no decreto de Deus. Tudo isso estava planejado por Deus. Mas a gente não faz forçado, a gente não faz obrigado, nós fazemos porque queremos. Então, nós agimos por livre e espontânea vontade, tanto quando pecamos ou quando agimos de forma piedosa, né? Então, nós não temos a nossa vontade violentada ou violada. Deus não tira a nossa liberdade nesse sentido. Em último lugar, Deus não determina apenas os fins, mas também os meios. E é isso que a confissão chama de causas secundárias. É o fato de Deus determinar também o meio do seu plano, e não só o final. Então, no plano de Deus não tem essa história de os fins justificam os meios. Porque Deus decretou o fim e decretou também o meio para conduzir a esse fim. E a gente vai lembrar um parágrafo que fala disso no contexto da salvação. Então, Deus escolheu aqueles que seriam salvos, mas ele escolheu também a maneira como eles seriam salvos. Então, para Deus, ou no decreto de Deus, não está escrito apenas a conclusão da história, mas também o que acontece no meio dela. Agora, a gente tem aí o parágrafo 3, só para lembrar que pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros são preordenados para a morte eterna.
Agora a gente já está falando de salvação. Então, Deus, nos seus decretos eternos, ele escolheu alguns homens e alguns anjos para serem salvos, para terem a vida eterna. E esses são chamados aí de predestinados para a vida eterna. Outros homens e outros anjos, Deus os ordenou para a morte eterna. Então Deus decidiu não salvar esses homens e esses anjos, mas condená-los. Então eles são chamados de pré-ordenados para a morte eterna. E quando a gente fala dessa doutrina da predestinação ou da pré-ordenação, uma das confusões que há na mente das pessoas é que Deus parece injusto quando ele faz isso. Essa é uma das alegações daqueles que discordam dessa doutrina. Eles vão dizer, olha, se isso é verdade, que Deus predestinou para a vida e para a morte, então Deus é um Deus injusto, porque ele agiu com 2 pesos e 2 medidas. Ele é um Deus que escolheu salvar uns e não escolheu salvar outros. Então Deus é injusto. E a gente não pode entender assim, porque a Bíblia não diz isso. A gente precisa fazer então também 3 considerações sobre isso, que são as seguintes. Primeiro, todos nós merecemos a punição eterna pelos nossos pecados. Ou seja, Deus não é injusto em condenar alguém ao inferno. Deus não é injusto em preordenar alguém para a morte, porque todos nós merecemos a morte eterna. Se Deus resolvesse condenar todo mundo, ele continuaria sendo justo, porque todos nós merecemos o castigo eterno pelos nossos pecados. Então, Deus não é injusto em condenar alguns, porque todos merecem ser condenados. E, em segundo lugar, o que deve deixar a gente admirado não é o fato de Deus condenar alguns, mas é o fato de ele resolver ter misericórdia de alguns e salvá-los. Então, se Deus escolheu ter misericórdia de uns, é isso que deve espantar a gente, porque todo mundo merecia ser condenado. Mas Deus resolveu ter misericórdia e é nisso que deve estar o nosso foco, né? Não é nesse sentido, não é achar Deus injusto porque ele escolheu alguns, mas é achar Deus muito misericordioso e muito gracioso porque ele escolheu alguns, sendo que todos mereciam a condenação. Então, fazendo essas considerações, a gente entende que a Bíblia não fala de Deus como Deus injusto, mas como um Deus justo que poderia ter condenado a todos, mas resolveu ter misericórdia de alguns. E isso não diz que Deus é injusto, porque ele tem misericórdia de quem ele quer. Na primeira aula eu até citei aquela parábola dos trabalhadores na vinha. Lembra que o dono, ele contratou empregados, contratou companheiros para trabalharem no campo, e ele passou lá às 6 horas da manhã na rua para buscar os trabalhadores, pegou alguns, aí não tinha o suficiente, 8 horas da manhã ele voltou, pegou mais, ainda não o suficiente, ele voltou 1 hora da tarde, pegou os trabalhadores, 3 horas da tarde pegou mais trabalhadores. Na hora de acertar o salário com todos eles, o dono da lavoura pagou o mesmo salário para todo mundo. E aí os que tinham trabalhado mais, desde lá das 6 da manhã, eles questionaram, peraí, a gente tomou sol nas costas o dia inteiro, trabalhou o dia inteiro, como é que os outros estão recebendo o mesmo salário que a gente? Isso é injusto. E aí o que o dono da vinha diz para ele? Olha, o dinheiro é meu, eu dou para quem eu quiser, se eu combinei com você que eu ia te pagar uma moeda e eu estou pagando, eu não estou sendo injusto. Eu estou te pagando exatamente o que eu prometi, e com os outros eu estou sendo misericordioso. Eu tenho misericórdia de quem eu quero, porque o dinheiro é meu. Então eu dou ele para quem eu quiser. Se você não está satisfeito, vai embora. Então o dono da vinha é muito duro com o seu empregado, e Jesus usa essa parábola exatamente para falar sobre salvação. E ele diz que Deus é como o trabalhador da vinha. Ele salva as pessoas independente das obras dela. Deus salva por sua livre graça e misericórdia. E às vezes a pessoa vai se converter na juventude, na infância, vai servir a Deus a vida toda. O outro vai se converter na velhice, talvez no leito de morte. E Deus, pela sua misericórdia, vai salvar os dois. Porque aprova ele ter misericórdia. Ele tem misericórdia de quem ele quer. Então, ele não é injusto quando ele condena um e não condena o outro, porque todos mereciam a condenação. Mas então Deus é misericordioso com
com alguns e os escolhe para a salvação. E Deus faz tudo para a sua glória. E essa é a última consideração. Seja revelando a sua graça naqueles que vão ser salvos, ou seja revelando a sua ira naqueles que vão ser condenados. Deus faz tudo para a sua glória. E em tudo ele é glorificado. Então, essas 3 considerações ajudam a gente a não entender Deus como injusto, ou a não entender mal esse tema ou esse ensino que a Bíblia nos dá sobre a predestinação. Então, no parágrafo 5º, a gente viu que Deus, a parte que eu destaquei aí em azul, que Deus escolheu em Cristo aqueles que são predestinados para a vida, e Deus os escolheu por mera e livre graça e amor. Deus, então, nos escolheu nos salvar por sua livre graça e amor. Não foi por ele ter previsto fé ou boas obras da nossa parte. Então, não é que Deus olhou para o futuro, lá na eternidade, e viu assim, olha, o fulano vai crer no Evangelho, o fulano vai fazer boas obras, então eu vou salvar ele. Não foi assim. Deus escolheu nos salvar de forma livre, graciosa, sem ser convencido por nós, sem prever em nós coisa alguma. E aí eu falei para vocês de uma doutrina chamada de doutrina da predestinação por presciência, que é exatamente esse o conceito de Deus prever o futuro para ver quem é que creria no Evangelho. E essa é uma objeção, né, que a maioria dos evangélicos creem nessa predestinação por presciência. E eu fiz três considerações também para responder a essa objeção e mostrar para vocês que essa não é uma doutrina que a gente deva aceitar. Eu coloquei 3 textos bíblicos que são os únicos 3 textos bíblicos que eles têm para citar. Eu não coloquei aqui de novo, porque a gente já tinha visto na aula passada, Romanos 8, Romanos 11 e primeira carta de Pedro. E eu mostrei para vocês que esses textos bíblicos, eles falam que Deus conheceu de antemão o seu povo, mas ele conheceu as pessoas que ele predestinou, e não a fé ou as obras dessas pessoas. Então, sempre os versículos falam que Deus não desprezou o seu povo, mas ele conheceu de antemão o seu povo, que Deus predestinou pela sua presciência o seu povo, mas são textos que sempre falam que Deus predestinou as pessoas, ou que Deus previu quem ele ia salvar, não que ele previu as obras ou a fé dessas pessoas. Nada sobre fé ou obras é dito nesses textos. Eu disse para vocês também que essa doutrina ela ignora outros textos bíblicos que afirmam que a eleição não depende de nós. Então a gente viu o texto lá, nós só amamos porque Deus nos amou primeiro, ou Deus nos amou quando nós estávamos mortos, quando não tínhamos condição nenhuma de amar a Ele, ou de crer nele. Jesus dizendo, olha, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então são textos que mostram que se Deus não operar uma obra em nós, um milagre, a gente não tem condição. E não tem condição nem de crer e nem de se arrepender. E essa é a terceira consideração que eu faço. Que essa doutrina, ela diminui o fato de que o homem não consegue crer e não consegue se arrepender se Deus não agir nele antes. Então é Jesus dizendo, olha, se o Pai não trouxer vocês até mim, vocês não conseguem crer. Vocês não creem porque o Pai não revelou a vocês. Ou Paulo dizendo em Romanos, capítulo 2, vocês ignoram que é a bondade de Deus que conduz vocês ao arrependimento. Então são textos que mostram para a gente que o homem não tem condição nenhuma de nem ter fé, nem se arrepender de seus pecados, se Deus não operar um milagre no coração do sujeito, se Deus não tirar-lhe o coração de pedra e colocar um coração de carne. Então não teria como Deus prever alguma fé ou obra em nós, porque nós nunca teríamos condição de oferecer isso se a iniciativa não tivesse partido de Deus, de Ele vir até nós e nos transformar. Então são essas considerações aí que a gente viu. Em último lugar, aí na nossa revisão, a gente viu que Deus destinou então quem seriam os eleitos para a glória, para a vida eterna, mas Ele não destinou apenas aqueles que iam ser salvos. Deus pré-ordenou também os meios que conduzem a esse fim. Ou seja, Deus escolheu aqueles que seriam salvos, que teriam a vida eterna? Escolheu, mas Ele escolheu também os meios que iam levar ou que iam conduzir à salvação. Que meios são esses? É o sacrifício de Cristo,
a fé na pregação de que Cristo morreu e ressuscitou, a operação do Espírito Santo dentro do homem, a justificação, adoção, santificação, fé salvadora, tudo isso aí está apontado aí no parágrafo, dizendo que, olha, aqueles que foram predestinados, eles foram, então, chamados pelo Espírito Santo, eles foram santificados, eles têm a fé salvadora, eles foram justificados, adotados, eles têm sido santificados. Eu vou, quando a gente chegar nos capítulos que tratam de salvação, eu vou explicar cada um desses termos aí. Chamado eficaz, justificação, adoção, santificação. Por isso que eu não dei muita atenção e nem vou dar atenção ao restante desse parágrafo. Eu apenas estou mostrando para vocês que Deus não determinou apenas quem ia ser salvo, mas também como a pessoa ia ser salva. Então, isso responde àquela objeção que muitas vezes é feita, a doutrina da predestinação, quando as pessoas dizem assim, se Deus já escolheu quem ia ser salvo, então a gente não precisa pregar o evangelho, não precisa evangelizar, então não precisa de grande comissão, já que Deus já escolheu os salvos. Então, isso é uma má compreensão do que é a doutrina da predestinação. Deus predestinou os eleitos, mas Ele também predestinou os meios que conduzem à salvação. Ou seja, Deus decretou lá, ninguém vai ser salvo sem a pregação do evangelho, sem a igreja evangelizar e a pessoa crer na pregação. Então ela vai ser justificada, ela vai ser adotada, ela vai ser santificada, ela vai ser guardada pelo poder de Deus. Então, tudo isso está envolvido no plano de Deus. Deus não decretou apenas o destino final das pessoas. Fulano vai ser salvo, fulano não. Deus decidiu também o meio. Deus decidiu que o evangelho é o ponto de virada. Quem crê no evangelho é salvo. Quem não crê no evangelho já está condenado. Deus determinou que essa seja a regra. E tudo passa por isso. Deus não salva a parte disso. Então isso responde aquele questionamento que fazem para a gente. Mas então se Deus predestinou, eu não preciso evangelizar. Ou pior ainda, se Deus já me salvou, se Deus já me escolheu, então eu não preciso ser santo, não. Então eu não preciso obedecer. Então eu não preciso servir a Deus. Eu posso viver minha vida lá no mundão que no final eu vou ser salvo. Não é assim. A Bíblia nos ensina que o meio que Deus escolheu é a santificação. Lembra lá de Hebreus? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então Deus decidiu que a santificação, ela faz parte é um meio que conduz à salvação. Então, no plano de Deus, não está só lá escrito quem vai ser salvo, mas também como vai ser salvo. E isso nos livra, então, desses pensamentos errados quando a gente pensa na doutrina da predestinação. Então, esse basicamente é o que a gente viu até agora, e a gente parou aí no parágrafo 7. Ficou faltando, então, parágrafo 7 e parágrafo 8 para a gente ver hoje. Até aí, ficou alguma dúvida? Esse aí é assunto das aulas passadas. Então, se você que não estava na aula passada está se sentindo um pouco perdido, não se desespere, não. Você pode assistir as aulas lá, estão gravadas no YouTube, ou você pode perguntar agora que eu respondo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso que a gente já viu, da revisão? Fiquem bem à vontade, tá, gente? Para abrir o microfone, perguntar, me interromper, pedir para eu explicar melhor um determinado assunto. Quem tiver com problema no microfone, se quiser mandar aí no chat, pode mandar. Tudo bem? Vou seguir aqui então, mas se aparecer alguma dúvida, vocês falam. Então, o parágrafo 7, ele diz o seguinte: segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas, para o louvor de sua gloriosa justiça, o resto dos homens foi Deus servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. Desculpem. Então, esse parágrafo é uma continuação do anterior. O anterior diz que Deus escolheu alguns homens para a salvação e escolheu os meios para eles atingirem a essa salvação.
Aí agora, esse parágrafo vai falar dos homens que Deus não escolheu para a salvação, ou aqueles que Deus resolveu não contemplá-los com misericórdia. Então é isso que esse parágrafo está falando. Esses que não foram predestinados para a vida, Deus então resolveu demonstrar justiça sobre eles, né, para o louvor da sua gloriosa justiça. Então, para o louvor da sua gloriosa justiça, para mostrar a sua ira pelos pecados, contra os pecados dessas pessoas. Deus resolveu duas coisas, então: não contemplar essas pessoas com misericórdia e ordená-los para condenação eterna, para desonra eterna. Então é isso que esse parágrafo está dizendo para nós. Deus recusou misericórdia. Deixa eu ver aqui, que tem um barulho. Tá. Então Deus resolveu não contemplar com misericórdia ou recusar misericórdia para quem ele quis recusar, e essas pessoas ele resolveu demonstrar ira e condenação pelos seus pecados. Então eu vou colocar aí alguns versículos que mostram isso para a gente, que Deus escolheu alguns para desonra e para condenação. Em Romanos 9, versículos 17 e 18, Paulo diz assim: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, e aí Paulo conclui, logo Deus tem misericórdia de quem ele quer ter e também endurece quem ele quiser endurecer. Então, lembre-se da história de Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus diz o seguinte: eu estou endurecendo o coração de Faraó, eu levantei Faraó para não deixar o meu povo ir, porque eu queria mostrar em Faraó o meu grande poder, e queria anunciar por toda a terra o quão poderoso eu sou. Então, Paulo pega esse evento do Antigo Testamento, e o texto bíblico que diz isso, e ele diz, Paulo está ensinando em Romanos 9 sobre a doutrina da predestinação, e ele está dizendo, olha, com base nesse exemplo, dentre outros exemplos que Paulo deu em Romanos 9, isso mostra para nós que Deus ele tem misericórdia de quem ele quer, e ele também, de quem ele não quer ter misericórdia, ele endurece o coração para que a pessoa não creia. E no caso de Faraó, para que ele não creia em Moisés, para que ele não deixe o povo ir. Então Deus tem misericórdia de quem ele quer, e quem não quer, Deus endurece o coração para que não creia na pregação. E Paulo continua dizendo aí em Romanos 9: ou não tem o oleiro é aquela profissão que faz vaso de barro, né? A pessoa que constrói vaso de barro é chamado de oleiro. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Faltou uma interrogação no final, em vez dessa vírgula aí, é uma interrogação. Então, qual é a ilustração que Paulo está usando aqui? Quando o oleiro, que é aquele que fabrica vaso, ele pega uma massa de barro, ele pode fazer dois tipos de vaso. Ele pode fazer um vaso bonito, um vaso que ele vai usar para colocar plantas, para guardar joias. Também era muito comum naquele tempo, o vaso funcionava meio que como um cofre, digamos assim, né? Ou para guardar coisas até perecíveis, porque o barro, pensa naqueles nossos filtros de barro, de água em casa, o filtro ele evita, ele joga a umidade para fora, por isso que a gente viu o filtro de barro suado por fora, e ele evita que a umidade entre dentro. Então era muito comum guardar bens preciosos, até de metal, dentro dos vasos, para que não enferrujasse, porque o vaso evita a umidade lá dentro. Então era usado para guardar joias, para guardar tesouros, para colocar plantas, para enfeitar. Então se fazia um vaso bem bonito. Mas numa casa também é necessário vaso para jogar coisas fora. Na época as lixeiras eram feitas de vaso de barro. Então para jogar lixo você também usa um vaso de barro. Então o oleiro ele pega o mesmo barro e com esse barro ele divide lá no meio, e uns ele faz vasos bonitos que vão servir para guardar tesouro, que vão servir para enfeitar a casa,
E com o mesmo barro, ele faz vasos para desonra. Ele faz vaso para colocar dejeto, ele faz vaso para colocar lixo, para colocar resto de comida, para jogar coisas fora. Então, um vaso de honra e um vaso de desonra. Então, Paulo usa essa ilustração para dizer assim, olha, Deus também escolheu alguns homens para serem o seu tesouro, para serem o seu povo, para serem aqueles que ele ia salvar, né? E fez outros vasos de desonra, para mostrar a sua ira, para mostrar o seu poder, o seu castigo. Esses vasos foram preparados por Deus para a perdição eterna. É isso que Paulo está dizendo, usando essa ilustração, para mostrar para nós que Deus é soberano para escolher salvar quem Ele quer e também para escolher condenar quem Ele quiser. Então é isso que Paulo diz para nós em Romanos 9. Em 2 Timóteo, Paulo também escreve sobre esse assunto, usando a mesma ilustração do vaso. E ele diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, aqueles que professam o nome do Senhor são aqueles que pertencem ao Senhor e que devem fugir do pecado, fugir da injustiça. Mas Paulo, no versículo 20, ele diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também utensílios de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Então Paulo está dizendo, olha, na nossa casa pode ter ali utensílio, vai ter ali instrumentos de ouro e de prata. Ele está falando provavelmente ali de talheres, né? Na antiguidade, as pessoas ricas, né? Hoje a gente usa no máximo, a não ser que seja muito rico, mas a gente tem ali um prato de porcelana em casa, um prato de cerâmica, um prato mais chique, assim, que a gente usa para visita e tal. E às vezes um talher ali, quem tem muito dinheiro, né? Usa lá um talher de prato, um talher folheado, essas coisas. Então tem utensílios que eles são bonitos, a gente não usa sempre, são utensílios de honra. E tem outras coisas que a gente usa para desonra. Pensa naquele escovão de privada que a gente usa para esfregar o vaso no banheiro, na faxina. Aquilo lá a gente só usa para limpar vaso, a gente não usa para outra coisa. Aquilo lá é um utensílio de desonra, digamos assim. Aquilo lá ele tem aquela utilidade ali, que é uma utilidade pouco honrosa. Então Paulo está dizendo, olha, na nossa casa tem objetos que eles servem para honra, né? Para receber um convidado de honra, para receber visita e tudo mais. Tem outros utensílios que a gente usa, são utensílios baratos, são utensílios que a gente facilmente descarta, que se estragou não tem problema, que é barato, a gente descarta mesmo, comprar outro. Então há essa diferença de utensílios na nossa casa. Então, assim também, alguns Deus destinou para honra, e esses são aqueles que pertencem ao Senhor, são aqueles que professam o nome do Senhor, e tem também aqueles que são destinados para desonra, são aqueles que não pertencem ao Senhor, são aqueles que são condenados, que são reprovados, destinados à ira eterna. Então, Paulo usa essas ilustrações para explicar para nós que Deus ele tem aquelas pessoas que ele reservou para condenação. Para quê? Para ele ser glorificado, para mostrar que ele é um Deus que se vira contra o pecado, para mostrar que é um Deus que detesta o pecado e que ele condena mesmo, e que ele castiga o pecador. Então Deus separou algumas pessoas para isso, para mostrar seu poder, a sua ira, a sua justiça. E Deus, como eu disse anteriormente, Deus é glorificado em tudo isso. Ele é glorificado tanto naqueles que ele escolhe salvar, nos utensílios ou nos vasos de honra, quanto ele é glorificado nos utensílios ou nos vasos de desonra, naqueles que ele escolhe condenar. Aí, agora, Pedro vai dizer, falando sobre o mesmo assunto, ele vai agora falar sobre como o Evangelho, como Cristo Jesus, né, ele é o ponto de virada. Quando a Bíblia diz que Deus escolheu em Cristo, então ele está falando que Cristo é o meio, né, é através do qual ele escolhe as pessoas. Então aqueles que creem no Senhor, que honram o Senhor, é uma evidência de que esses são os escolhidos. E Jesus Cristo é aquele que faz a diferença entre eleitos e reprovados, porque os eleitos, eles creem em Cristo, os reprovados, eles rejeitam a Cristo. Então veja só o que Pedro disse, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. E aí Pedro vai chamar então Jesus de pedra angular.
E Pedro diz: para vocês, a quem eu estou escrevendo, vocês crentes, vocês que creem, essa pedra é uma preciosidade. Então, Jesus, para vocês, os crentes, são preciosidade. Mas para os descrentes, Jesus é uma pedra de tropeço, é uma rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ou seja, Pedro está dizendo que Deus colocou algumas pessoas para rejeitarem Jesus, para tropeçarem, né? Jesus funcionando aí como uma pedra de tropeço, ou seja, eles tropeçarem na pregação da palavra, na pregação do evangelho, eles não creem, eles desobedecem e eles são condenados por isso. E eles foram postos para isso mesmo, para serem condenados, para serem rejeitados. Então, Jesus Cristo, o evangelho de Cristo é aquilo que divide os eleitos e os reprovados. Os eleitos, eles creem. Os reprovados, eles rejeitam o evangelho de Cristo, eles rejeitam o Senhor Jesus, e eles foram postos para isso. Em João 17, Jesus está orando ao Pai, e ele fala sobre Judas Iscariotes, aquele que um dos 12 que tinha traído ele e vendido ele por 30 moedas de prata. Então Jesus diz assim: quando eu estava com eles, e esse eles aí se refere aos discípulos. Então Jesus diz assim: quando eu estava com os discípulos, eu os guardava em teu nome. Esses discípulos que tu me deste, ou seja, o Pai deu alguns escolhidos para o Filho, né, para Jesus, né? Deus nos escolheu em Cristo. Então Deus nos deu de presente para o Filho. E Jesus está dizendo ao Pai: olha, esses que o Senhor me deste, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, Judas, não é que Cristo acabou perdendo ele, é que, na verdade, ele já estava destinado para ser o filho da perdição mesmo. A Escritura já tinha previsto isso. E para que se cumprisse a Escritura, ele então vendeu Jesus e entregou Jesus, e traiu Jesus. Então, Jesus está dizendo que Judas era o filho da perdição e que ele também tinha sido posto para isso. Então, eu estou procurando aqui, achei Mateus capítulo, eu esqueci de colocar de novo esse versículo no slide, mas Mateus capítulo 26, versículo 24, você pode anotar aí no seu livro da confissão, ou no papel da sua Bíblia aí. Mateus 26, 24 é um texto que precisa complementar esse, para a gente não se esquecer de que Deus não violenta a vontade da criatura e nem tira a responsabilidade do homem. Jesus diz que Judas era o filho da perdição e que isso já estava anunciado, já estava previsto na Escritura. Mas lá em Mateus 26, versículo 24, Jesus diz assim: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Está falando aqui que Jesus Cristo vai ser entregue, vai ser traído, né? E isso já estava previsto. Então, o Filho do Homem, que é Jesus, ele vai ser traído, ele vai ser vendido. E isso já estava anunciado na Escritura. Mas, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, esse texto, com esses dois textos juntos, essas duas falas de Jesus, a gente tem em mente que já estava predestinado que Judas ia trair Jesus, e Judas já era um reprovado, ele já estava separado para a condenação eterna, mas a culpa é toda dele, é toda de Judas. Judas é completamente responsável pelo que fez, e Deus não é culpado por isso. Então Jesus diz: ai por meio de quem o Filho do Homem vai ser traído. Ai de Judas, era melhor ele não ter nascido. O castigo era que ele não sofreria o castigo. Melhor seria para ele se ele não tivesse nascido, porque o castigo sobre ele vai ser grande. Então, isso aí é Jesus nos dizendo essas duas verdades. Já estava escrito e determinado que o Filho do Homem, que ele, Jesus, seria traído por Judas. Mas Judas é completamente responsável e culpado por isso, porque ele entregou e traiu Jesus. Ele é o filho da perdição, conforme Jesus chama ele. Então, esse aí é o parágrafo 7. Então, a gente viu, só para resumir,
que aqueles que Deus não escolheu para a salvação, Deus escolheu para a perdição eterna. Deus escolheu privá-los de sua misericórdia e Deus escolheu reservar eles para o castigo eterno. A gente viu, então, que Paulo chama esses de vasos de desonra, que Deus escolheu e pôs para sua ira. Pedro chama de gente que foi posta para rejeitar Jesus, é gente que tropeça na pregação da palavra e que é desobediente, mas que essas pessoas já estavam postas para isso, e agora Jesus fala que aqueles que o Pai deu a ele está se referindo aos escolhidos, Jesus protege e não deixa que eles se percam. E Judas se perdeu porque ele era um filho da perdição, já estava escrito a respeito dele que ele trairia Jesus mesmo. Então, esse grupo, esses textos, mostram para nós esse ensino que a confissão de fé replica e resume para nós, que aqueles que Deus não escolheu para a vida eterna, ele escolheu para a desonra eterna. E isso para mostrar o seu poder, para mostrar a sua justiça, e Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então, esse é o que nos ensina o parágrafo 7, aí do capítulo 3. Alguma dúvida sobre esse parágrafo 7? Consegui deixar claro aí o parágrafo? Ficou alguma dúvida? Para mim ficou assim, pastor. Beleza. Então vamos encerrar aqui o capítulo 3 com o parágrafo 8, que diz assim: a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atentos à vontade de Deus revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam pela evidência de sua vocação eficaz, se certificar de sua eterna eleição. Assim, a todos que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Então, a confissão vai encerrar esse assunto tão complicado da predestinação, reconhecendo que é um assunto muito difícil mesmo, reconhecendo que é um mistério para nós, mistério no sentido da gente não conseguir entender completamente, que é um assunto muito, muito complicado, muito difícil de aceitar, inclusive. É uma doutrina que o nosso coração tem dificuldade de conceber e de aceitar, né? Tem muita gente que se revolta contra essa doutrina, gente que acha um absurdo. E isso por causa da nossa limitação mesmo. Nós humanos, com uma inteligência, com uma compreensão limitada, a gente não consegue entender os caminhos de Deus. Eles são muito mais altos do que os nossos. A sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a nossa. E é uma doutrina, exatamente pela sua dificuldade, é uma doutrina que deve ser tratada com muito cuidado. Cuidado, com reverência, né, com prudência. Então, cuidado primeiro porque a gente deve assumir que é uma doutrina difícil. Tem gente que trata como se fosse muito tranquilo. Tem gente que fala assim, não, isso para mim é de boa, esse assunto aí para mim é super tranquilo. E a pessoa está subestimando a complexidade dessa doutrina. Então, na verdade, talvez essa pessoa tenha entendido pouco. Na verdade, quando ela acha que entendeu muito, é porque ela entendeu pouco, porque é uma doutrina difícil. E é difícil para a gente conceber, por isso que a gente deve tratar com cuidado também. Eu tentei ter todo o cuidado para responder as objeções, porque quando a gente apresenta essa doutrina, simplesmente dizendo o que a Bíblia ensina a respeito dela, mas sem fazer considerações, sem traçar pormenores, sem fazer ressalvas, a gente pode acabar nos tornando fatalistas, né? E tem gente que se torna fatalista com essa doutrina. E com fatalista eu quero dizer aquela pessoa que diz assim, já que eu estou salvo, então eu não preciso servir a Deus, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso obedecer, eu posso tocar minha vida tranquilamente, porque no final eu vou ser salvo mesmo. Ou a pessoa que fala, então se Deus já escolheu para salvação, a gente não precisa evangelizar, não precisa orar por missões, não precisa ofertar por missões, não precisa pregar o evangelho, porque Deus vai salvar de qualquer jeito. São pessoas que
que acham que entenderam a doutrina, mas não entenderam muito pouco. E por isso é uma doutrina que deve ser tratada com muito cuidado. Ou gente que acaba atribuindo injustiça e pecado a Deus, dizendo que Deus é injusto, ou que ele é o autor do pecado, né? Tem gente que faz isso. Por isso é uma doutrina que deve ser tratada com muito cuidado. Então essa é a primeira observação que esse último parágrafo faz. Cuidado quando for tratar essa doutrina. Quando você for conversar sobre esse assunto com alguém, trate com muito cuidado. Seja muito prudente para você não acabar apresentando essa doutrina de forma fatalista e a pessoa acabar entendendo assim. E você deixar a pessoa cheia de questionamento, cheia de revolta, e você não explicar para ela essas considerações que têm que ser feitas e que a confissão de fé tratou de fazer. Em quase todos os parágrafos tinha algumas observações. Então, a segunda coisa que esse parágrafo diz para nós é que essa doutrina deve causar algumas reações em nós. Então, esse parágrafo menciona algumas reações que nós devemos ter a essa doutrina. E a primeira delas é nos certificar ou nos garantir de que nós somos eleitos. E o que isso significa? Significa que a gente deve olhar para a evidência na nossa vida de que nós somos eleitos. Qual que é a evidência da eleição ou da predestinação para a vida em uma pessoa? É a obediência, é o temor que a pessoa tem a Deus, é a pessoa obedecer com sinceridade ao Evangelho. Isso não quer dizer que a pessoa não peque, né? Porque não há quem não peque, né? Não há quem seja completamente obediente. Só Cristo conseguiu ser perfeito. Só Cristo é perfeito. Só Cristo cumpriu toda a lei com perfeição. Mas existe uma grande diferença entre pecar por acidente e isso gerar peso na consciência, isso gerar culpa e gerar arrependimento. E isso é muito diferente da pessoa que peca desenfreadamente, que ela vive na prática do pecado e que ela não demonstra arrependimento algum, e que ela não muda de vida, nem se esforça para isso, ela se entrega ao pecado dela. Então, nós precisamos olhar para a nossa vida e nos perguntar: há evidências na minha vida de que eu sou eleito? A minha vida, ela demonstra temor a Deus, ela demonstra obediência ao Evangelho. Na minha vida eu sou zeloso por Deus, eu me preocupo com as coisas de Deus, eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Esses são questionamentos que a gente deve fazer e olhar para a nossa vida e perguntar: será que eu tenho essas evidências de que eu sou um eleito? Será que eu tenho evidências de que eu nasci de novo? De que eu sou um escolhido de Deus? Então, a gente precisa olhar para a nossa vida e nos perguntar: será que a minha vida tem evidências de que eu sou eleito? Minha vida demonstra temor, obediência, zelo, amor? De novo, isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito, mas quer dizer que quando a gente peca, a gente vai ter um peso na consciência, a gente vai se arrepender, a gente vai procurar abandonar aquele pecado. Se for um pecado difícil demais, que a gente já caiu no nosso hábito, a gente vai lutar contra aquele pecado e não simplesmente nos entregar a ele e achar que está tudo bem com isso. Então, é isso que a confissão de fé diz. É uma reação que a gente precisa ter. É nos perguntar, é nos certificar de que existe evidência na nossa vida de que nós somos eleitos. E isso significa isso aí, que nós devemos, então, pela evidência da nossa vocação, nos certificar da nossa eterna eleição. Outras reações que devem acontecer também louvor, né? Esta doutrina fornece motivo de louvor, de reverência, de admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Então, todas essas reações são apropriadas quando a gente pensa nessa doutrina. E a gente não pode, na verdade, estudar essa doutrina sem chegar a essas conclusões. Então, eu vou mostrar alguns versículos para vocês que falam sobre essa doutrina e que devem causar essas reações em nós. Em Romanos, capítulo 11, Paulo conclui o assunto da predestinação, que ele começou lá no capítulo 8. E aí no capítulo 9 ele pegou pesado sobre isso. O capítulo 9 é bem nu e cru a doutrina da predestinação. Inclusive, se você não leu, não deixe de ler o capítulo inteiro de Romanos 9,
fica aí como tarefa para complementar esse ensino, porque é um grande resumo do que é a doutrina da predestinação em Romanos 9. E aí Paulo continua falando desse assunto em Romanos 10, e em Romanos 11 ele conclui o assunto da predestinação, e olha a reação que Paulo tem a essa doutrina. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, a primeira reação é admiração, é reconhecer que, nossa, Deus é sábio demais, Deus é poderoso demais, são insondáveis os planos de Deus para mim, os caminhos de Deus eu não consigo sondar, eu não consigo conhecer com exatidão, eu estou muito aquém, a minha inteligência está muito abaixo da de Deus, e eu olho para isso, e para mim é um grande mistério. Então eu devo admirar de Deus, de um Deus que desde a eternidade já destinou tudo que acontece, e já programou tudo, tintim por tintim, detalhe por detalhe, e isso é demais para mim. Eu não consigo prever, eu não consigo saber nem o que vai ser daqui a uma hora. Eu faço planos para amanhã, para a semana que vem, e os meus planos se bagunçam todos. Porque eu não controlo as coisas, mas Deus, desde a eternidade, já tinha tudo planejado, e nada foge do controle de Deus. Tudo que acontece é de acordo com o plano dele. Isso é demais, isso deve me levar a admirar Deus, e o apóstolo Paulo fica admirado, e nós devemos nos admirar também do nosso Deus, quando a gente estuda essa doutrina da predestinação. Humildade é outra reação que a gente deve ter a essa doutrina. Romanos 9 diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem fez: por que me fizeste assim? Ou tem o oleiro direito sobre a massa, ou não tem o oleiro direito sobre a mesma massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? E quem que é ele continua, e o que o barro é? O barro vai questionar o oleiro: por que você me fez assim? Então, a ideia é, nós somos feitura de Deus, somos criatura de Deus, nós não somos ninguém para discutir com ele. Tem gente que detesta essa doutrina da predestinação e abomina, e quer discutir com Deus, dizendo que não pode ser assim, Deus não pode ter predestinado uns para a vida e outros para a morte, não, que isso é um absurdo. Tem gente que age assim. Então Paulo, já prevendo esse tipo de reação, em Romanos 9, lembra que é um capítulo sobre predestinação, ele diz: quem é você, meu filho? Você discutir com Deus, está achando que você é um objeto na mão de Deus, Deus te fez, você não tem direito nenhum de discutir com Deus. Se Deus quer ter misericórdia de um e não do outro, é assim, pronto, Deus vai ter misericórdia de quem Ele quer, você não é ninguém para discutir com Deus. Então Paulo é muito duro ao falar desse assunto, para dizer que essa doutrina deve causar em nós humildade, submissão, a gente reconhecer que Deus é soberano mesmo, e graças a Deus que Ele nos escolheu, nós os crentes em Jesus. Ele é muito misericordioso por isso, e se Ele resolveu ter misericórdia de nós, graças a Deus. Se Ele resolveu não ter misericórdia do outro, do fulano lá, eu me submeto, eu não sou ninguém para discutir com Deus, eu não posso questioná-lo por isso. Essa é outra reação que essa doutrina deve causar em nós: submissão, humildade à soberania e aos decretos de Deus. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, fala sobre aquele primeiro assunto que eu mencionei, lá que o parágrafo fala. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Então é Pedro dizendo: olha, vocês devem procurar confirmar a eleição de vocês, ou seja, se certifiquem de que vocês são eleitos do Senhor, de que na vida de vocês houve uma real transformação, que vocês de verdade, sinceramente, creem no Evangelho de Cristo e que isso mudou a vida de vocês, porque se isso não fez diferença nenhuma, isso é um sinal de que vocês não são eleitos. Então, olhem para a vida de vocês, isso com diligência, com dedicação cada vez maior, e procurem verificar se vocês realmente são eleitos, se na vida de vocês realmente houve transformação. É isso que Pedro está falando para nós aí. Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus diz o seguinte: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus.
Então, essa aí é a ocasião em que os 70, que Jesus designou para irem às cidades, às aldeias pregando, os 70 eles voltam encantados e muito felizes, muito alegres, porque eles estavam expulsando demônios. E aí Jesus diz para eles, olha, fiquem alegres sim, mas não porque os espíritos maus, né, os demônios se submetem a vocês e saem quando vocês ordenam, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, o nome de vocês está arrolado nos céus, ou seja, se alegrem com a eleição de vocês. Outra reação que essa doutrina da predestinação deve causar em nós é alegria. Gente, Deus nos escolheu para salvação, mesmo sem a gente fazer nada para merecer, mesmo sem a gente ter fé ou obras para oferecer a Deus, sem Ele ter previsto nada em nós, Ele nos escolheu de livre, espontânea graça, amor. Deus tem misericórdia de nós. Isso deve nos deixar felizes, porque nós temos a salvação, e nada pode tirar isso de nós. A gente não conquistou isso, Deus nos deu como um grande presente. Isso deve trazer alegria para nós. Nós somos salvos, o nosso nome está rolado no céu, ele está escrito no livro da vida, e graças a Deus por isso deve dar alegria para mim, deve dar felicidade, porque eu sou um salvo, eu sou um eleito do Senhor, e isso não deve causar orgulho em mim, porque eu não sou eleito porque eu fiz por merecer, mas porque Deus teve misericórdia. Então eu devo ter alegria nisso, e Jesus nos incentiva a isso. Ele diz, se alegrem porque o nome de vocês está rolado nos céus. Isso deve também nos dar, em último lugar, segurança, tranquilidade, descanso na nossa salvação. Paulo diz assim em Romanos 8, e eu coloquei vários versículos aí para resumir. Paulo diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então ele está falando da doutrina da predestinação, e está falando daqueles que Deus predestinou. E ele continua dizendo assim, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quem vai acusar, ou quem vai intentar ou levantar acusações contra os eleitos de Deus? Quem é que pode nos acusar? É Deus quem nos justifica. O que ou quem pode nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Ou seja, se Deus nos predestinou, se Deus escolheu nos salvar, nada pode nos separar dele, ninguém pode nos acusar. Nós somos eleitos de Deus, é Deus que nos justifica. A gente não vai perder a salvação, a gente não vai ser perdido. Deus já nos destinou para a salvação. A gente não vai passar pela ira, pelo julgamento, nós não vamos passar a eternidade no inferno. Deus já nos predestinou para a vida eterna. Isso deve nos encher de segurança, de confiança. E quando a gente passar por tribulações, quando a gente passar por angústia, quando perseguirem a gente, mesmo que a gente passe por crises terríveis como fome, como passar frio, como correr algum perigo, como ser atacados e mortos por espada ou por armas de fogo, a gente pode ter segurança e descanso, porque nós somos salvos, nós somos eleitos do Senhor e nada pode nos separar de Cristo. Essa doutrina deve causar em nós essa segurança, esse descanso. Nada vai me separar do amor de Cristo. Eu não fiz nada para merecer e também não há nada que eu faça que me tire isso, e ninguém pode arrancar isso de mim, né? Então, por mais difíceis que sejam os problemas que eu passo na vida, por mais intensa que seja a angústia, por mais difícil que seja a tribulação, ainda que eu seja perseguido ou passe fome, nada vai me separar do amor de Cristo. Eu estou bem seguro nas mãos dele. Ninguém pode me acusar, né? O diabo não pode me acusar e tirar minha salvação. As pessoas que falam mal de mim, que me difamam, elas não podem me acusar de nada, porque eu sou eleito do Senhor. É Deus quem me justifica. Eu não sou justo por mim mesmo, mas por causa de Cristo eu fui declarado justo, e nada tirei de mim. Então, quando Paulo fala dessa doutrina, ele nos incentiva a ter confiança, a ter descanso, e essa deve ser uma reação nossa a essa doutrina, e é assim que a confissão de fé fecha esse assunto dos eternos decretos de Deus, nos lembrando que a doutrina da predestinação deve nos fazer admirar Deus, deve nos dar humildade, nos encher de alegria, nos encher de descanso e confiança no Senhor. Então aí a gente encerrou o capítulo 3, que fala sobre os eternos decretos de Deus. Ficou alguma dúvida sobre esse... Deixa eu voltar aqui, para vocês me verem. Restou alguma dúvida sobre esse capítulo 3, sobre os eternos decretos?
esse parágrafo final, ou eu consegui deixar o assunto claro? Fiquem à vontade para perguntar, viu? Tudo bem, gente? O silêncio me preocupa, porque eu não sei se vocês entenderam tudo ou se vocês não entenderam nada. Tudo bem? Pastor, esse assunto ele é muito complicado. Assim, eu acho que a gente tem que ir digerindo, e à medida que a gente vai digerindo é que vão vindo essas dúvidas todas. Eu acho que, de todas, essa é uma das doutrinas mais difíceis de serem, vou falar, aceitas, né? De serem colocadas em prática na vida da gente. E pensando, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, a gente entender à luz dessa doutrina, ela traz um pouco de um pouco mais de confiança, né? Porque a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele endurece também o coração do faraó. Eu acho que é isso que às vezes a gente esquece. Mas para mim, particularmente, é uma das mais difíceis de serem, eu vou usar a palavra aceita mesmo, de ser internalizada. Você tem toda a razão, é muito difícil mesmo. A gente tende a ter essa dificuldade de aceitar mesmo, porque parece injustiça até da parte de Deus, ou parece algo que não entra na nossa cabeça, e ela é difícil de aceitar mesmo, não só de entender, mas difícil de aceitar. Fazer um comparativo com a doutrina da Trindade, que a gente estudou recentemente, que também é uma doutrina muito difícil de entender, mas a gente aceita pela fé, e a gente internaliza, por mais difícil que seja de compreender. A doutrina da predestinação, igualmente é difícil de entender, mas ela também é difícil de aceitar mesmo, de engolir, né? Tem um professor meu do seminário que ele usava a ilustração de um suco de maracujá, né? Você faz o suco de maracujá e você bate lá no liquidificador, e quando você joga no copo, você vê que ali, daí um pouco, as sementinhas, né? Aqueles restinhos pretos do suco, eles vão descendo assim, ó. Eles vão decantando até o fundo do copo. E ele usa essa comparação para dizer, olha, tem verdades da Escritura que a gente tem que dar uma acalmada, uma digerida, esperar para que elas desçam até o nosso coração, né? Para que elas se sedimentem, para que elas entrem até o fundo da nossa alma e se assentem ali, né? Como lá a sementinha no suco de maracujá leva um tempo para descer. E você tem toda a razão, é uma doutrina que a gente tem que digerir com calma e ter paciência e pedir a Deus que ela se internalize, né? Que como o suquinho de maracujá, ela desça até o fundo da nossa alma e ali a gente consiga, de fato, ter essas reações que a confissão de fé menciona, admirar a Deus, louvar a Deus, ter alegria, ter segurança por conta dessa doutrina, coisas que a gente não vai conseguir ter se a gente não compreendê-la bem. Então, é muito difícil mesmo. Então, o conselho que eu dou para vocês para quem perdeu as aulas anteriores, né, que foram, então, no total, 3 aulas sobre esse capítulo. De hoje também está sendo gravado, eu vou postar no YouTube. As 3 estão lá no canal da igreja, só procurar lá, Igreja Presbiteriana em Vargem Alegre. E vocês podem assistir as aulas que vocês perderam, ler os textos bíblicos e tal, e ler Romanos 9, que é um bom resumo dessa doutrina, e assim, né, isso vai ajudar a entender a doutrina, a lançar uma luz sobre esse assunto. Eu tento responder objeções, tirar umas dúvidas que são mais comuns sobre esse assunto. Então, dúvidas e objeções que são comuns, eu tento então lançar uma luz, mas para descer a alma, né, não é uma coisa que eu consigo fazer, é uma coisa que vai acontecer com o tempo, e dou até o meu testemunho pessoal. Quando eu comecei a aprender essa doutrina na igreja, quando eu fui ensinado, eu me revoltei com ela, né? Eu achava um absurdo, achava que não era uma doutrina que a Bíblia ensinava, achava um absurdo ensinarem na igreja. Vocês estão ensinando isso na igreja, a Bíblia não ensina isso só causa confusão, divisão, Deus não é assim, Ele não faz isso. Eu me revoltei com a doutrina, mas enquanto mais o tempo passava e eu lia
a Bíblia, quanto mais eu lia, eu via lá as palavras eleito, escolhido, predestinação, aí eu cheguei à conclusão de que não tinha como eu negar, porque a Bíblia falava demais desse assunto. Não tem como eu afirmar que a Bíblia não ensina a doutrina da predestinação. Eu posso discordar de como é essa predestinação e se realmente é assim do jeito que a confissão de fé apresenta. Mas é inegável o fato de que a Bíblia ensina uma eleição, uma predestinação, que não tem como tirar essas palavras da Bíblia. Elas estão lá em abundância, no Antigo e no Novo Testamento. Então, quanto mais eu lia, eu ia percebendo, e eu ia lendo aquelas palavras, e aquilo ia se sedimentando. Então, eu digo para vocês, se é uma doutrina difícil de aceitar, e é mesmo, eu concordo, eu mesmo passei por isso, é a leitura da Escritura, primeiro entender o tema, né? Então, assistam essas 3 aulas para vocês terem uma luz geral e tentar entender o que é a doutrina. E enquanto mais vocês lerem a Escritura e forem lendo textos que falam sobre o assunto, e forem se lembrando do que aprenderam nessas aulas, isso vai se internalizando, né? Então, pedir a Deus que te ajude a entender, que ajude vocês a entenderem essa doutrina como a Bíblia ensina, e ao ler a Bíblia, isso vai se sedimentando, né? Isso vai decantando e descendo até o fundo do coração. Isso é talvez um processo que demore mesmo algum tempo, até que isso seja internalizado por nós. É natural, não se espantem com essa dificuldade, não. Eu passei por isso, muita gente passou por isso, se não todo mundo, e desconfio que quem não passou é porque não entendeu a doutrina direito. Então, é uma doutrina certamente difícil, mas que é uma doutrina que, assim, como é que eu vou dizer? É uma doutrina que, quando a gente ora, a gente recorre a ela, né? Se a gente não entender que Deus é soberano, a gente perde até a motivação para orar. E como é que eu vou orar para um Deus que não tem todas as coisas sob o seu controle? Como é que eu vou pedir coisas a um Deus que não tem tudo planejado, né? Então, eu digo que, assim, quem diz que não crê na doutrina da soberania de Deus é uma pessoa que não crê nela até dobrar o joelho no chão, que quando ela entra no quarto e dobra o joelho para orar, aí ela passa a acreditar na soberania de Deus. Porque ninguém ora a um Deus que não é soberano, ninguém ora a um Deus que não tem poder para fazer tudo o que quer, ninguém ora a um Deus que tem tudo planejado, né? Então, ter essa doutrina bem sedimentada vai nos dar muita confiança em Deus, vai nos dar muita confiança quando a gente passar por problemas muito difíceis, né? Como o Marlis mesmo comentou, uma pandemia como essa, se a gente não tem vista que Deus já tinha isso planejado, né? A gente perde até a motivação para orar, né? É um Deus que deixou isso acontecer por acidente, é um Deus que não tinha isso sob controle, um Deus que já não tinha planejado isso desde antes da fundação do mundo, não, mas é um Deus que planejou isso de última hora, ou foi pego de surpresa. Não é um Deus digno dos nossos pedidos de oração, não é um Deus digno da nossa oração. Então, ter a consciência de que Deus tem decretos eternos que já estão preparados desde antes do mundo ser criado, isso vai nos trazer, dentre outras coisas, muita segurança, principalmente nesses momentos de aflição e tribulação que a gente passa, como essa pandemia. Então, entender essa doutrina é essencial para que a gente tenha essa confiança em Deus. E eu digo entender é importante, e ela descer ao teu coração e ela ser aceita, talvez demore um tempo, né? Então, como eu disse, lendo as Escrituras ao pouco, no dia a dia, que a gente vai ver aqui e acolá a palavra eleição, se não a palavra, mas o conceito aparecendo ali, aquilo vai se sedimentando no nosso coração. O que eu acho mais complicado de separar, pastor, não sei se eu vou ficar falando aqui, o que eu acho mais complicado de separar é essa visão de que isso tudo está sob o controle de Deus, que Deus é soberano sobre tudo na história, e separar isso de uma visão fatalista, de cruzar os braços e ficar parado. Há muito tempo eu comecei a ler, eu não terminei, um livro que chama A Cruz de Hitler, e falava exatamente sobre a postura da igreja e também onde estava Deus durante o Holocausto, porque a gente se questiona como é que as pessoas cruzaram os braços e deixaram aquilo acontecer com os judeus? Por que Deus permitiu?
E, assim, hoje vendo essa situação da pandemia, a gente fica assim, nossa, nós estamos de braço cruzado, onde que está a igreja, o que a gente está fazendo, por que Deus está permitindo isso acontecer, porque tem tantas pessoas, queridos nossos, que a gente sabe que têm condutas, que creem em Deus, que tem tudo muito certo, assim, do jeito que a Bíblia pede, ensina, e acontecendo, sendo acometidos por essa doença. E dá uma sensação, assim, muito ruim, e parece que está tudo fora do controle, e a gente fica muito... Eu acho que aí também a gente vê a nossa humanidade, porque a gente não tem força alguma para poder lidar com isso, a gente não tem poder algum. A gente tenta cuidar, mas não tem como resolver. Então, assim, separar essa questão da soberania de Deus, da predestinação e a posição fatalista, tem que ser assim, pronto, acabou, vamos sentar e esperar passar, é muito... eu acho que a palavra é difícil mesmo, eu não queria usar essa palavra não, mas é muito difícil. Não, esse é um erro que a gente acaba incorrendo mesmo se a gente não tomar cuidado. E a gente precisa tomar essas duas verdades como paralelas na Escritura. E elas, de fato, são ensinadas ao mesmo tempo, embora a gente tenha muita dificuldade de encaixar esses dois ensinos, de que Deus é soberano e o homem é responsável, embora a gente tenha essa dificuldade de encaixar, para nós parecem coisas contraditórias, mas elas são verdades ensinadas na Escritura e a gente precisa não deixar que uma se sobressaia à outra. E é isso que a gente acaba fazendo, muita gente faz. Às vezes tem gente que, como você falou, coloca a soberania de Deus acima da responsabilidade humana. E aí a pessoa, ela tira a própria responsabilidade e fala assim, é porque Deus está fazendo isso, está sob o controle de Deus. É verdade, Deus está fazendo isso e tudo que acontece está sob o controle dele, mas isso não tira a minha responsabilidade. Então a pessoa fala assim, Deus é que mandou essa pandemia, é verdade, ela vai acabar quando Deus quiser, é verdade, mas eu tenho a responsabilidade de cuidar de mim mesmo e cuidar daqueles que estão ao meu redor. Então, quando eu, num cenário de pandemia, eu pratico eu pratico medidas de higiene, né? Eu uso máscara, eu uso álcool em gel, eu não saio na rua sem máscara, não entro no comércio sem máscara. Na medida do possível, eu pratico isolamento social, principalmente aqueles que oferecem um real perigo, né? Quando eu digo real perigo, porque uma festa, por exemplo, oferece muito maior perigo do que ir a uma farmácia, por exemplo, ou ir à igreja. Mas quando eu me cuido, eu faço a minha parte, digamos assim, eu estou tratando essas duas verdades como reais ao mesmo tempo. Deus é soberano, Ele está fazendo várias coisas com essa pandemia, mas ao mesmo tempo eu sou responsável por cuidar de mim mesmo e também cuidar daqueles que estão ao meu redor, aqueles que nesse momento participam de festa, promovem uma festa. A gente vê, né, acontecendo festas clandestinas, pessoas se aglomerando na praia e tal. No momento desse, são pessoas que não entenderam que elas são responsáveis, né? Ou são pessoas que desacreditam mesmo da pandemia, essa doença não é real, ou são pessoas completamente irresponsáveis, né? E pensando nos crentes, o crente que pensa que Deus está no controle de tudo, então ele vai fazer do jeito que tiver que fazer. E por isso aquele ensino da confissão é tão importante, de que Deus não destinou apenas o fim, mas também os meios. Deus tem caminhos que conduzem ao fim. Então, é claro que Deus decretou essa pandemia e decretou a forma como Ele vai acabar com ela. Ele decretou um meio também. E faz parte desse meio a gente praticar medidas de higiene, a gente praticar isolamento social, a vacinação, né? E se Deus quiser me levar, Ele vai me levar mesmo, não vou precisar me cuidar. Ou se Deus quiser proteger a minha vida, Ele vai proteger e não vai precisar, eu não vou precisar de medida alguma de higiene.
Isso é tentar Deus, né? O diabo é que provoca um negócio desse, né? Lembra da ocasião que, lá em Mateus 4, o diabo levou Jesus até o pináculo do templo, até o alto, e ele falou assim, olha, se joga porque Deus vai mandar os anjos dele para te salvarem. Então, e aí Jesus disse que isso é tentar Deus. Aí ele falou, não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, dizer que Deus vai me proteger, citando lá o Salmo 90, Salmo 91, dizendo que o Senhor me guarda, que os anjos do Senhor acampam ao meu redor, que nada acontece aos que o temem, dizer que Deus vai me guardar e me colocar em situações de perigo, isso é tirar a minha responsabilidade. Ir para dirigir sem usar cinto de segurança e dizer, se Deus quiser me levar, Ele me leva, né? Com cinto ou sem cinto. Isso é ridículo, né? É ser fatalista e é colocar a soberania de Deus muito acima da responsabilidade. Sendo que as duas verdades têm que ser traçadas em paralelo. Olha, Deus é soberano, mas eu sou responsável. Eu sou responsável por me cuidar, por me medicar, por usar cinto de segurança. Eu sou responsável por, no contexto da pandemia, praticar isolamento social quando é necessário, usar das medidas de segurança, né, de higiene, higienizar a mão, usar máscara. Então, isso é essencial entender que, na mesma medida que Deus é soberano, o homem é responsável. Eu não posso atribuir a Deus a culpa das coisas que eu sou culpado, né? Então, tem gente, por outro lado, que coloca a responsabilidade do homem muito acima da soberania de Deus e trata como se Deus não tivesse no controle das coisas, né? E trata, tipo assim, o que está acontecendo é porque é culpa do homem totalmente e Deus não tem nada a ver com isso. Assim, como se Deus não tivesse os seus propósitos, não é que Deus tem culpa, né? Mas como se Deus não tivesse propósitos ao fazer o que está fazendo. Então, às vezes, Deus endurece para que as pessoas não creiam. Deus endurece o coração de Faraó para demonstrar o seu poder, para demonstrar a sua ira, a sua condenação, né? E às vezes Deus endurece as pessoas para que elas fechem a mente para não se cuidarem, para que o estrago da pandemia seja maior e Deus demonstre a sua ira e a sua punição. Então, são verdades que a gente não pode fazer uma excluir a outra, sobrepor uma na outra, fazer uma engolir a outra. As duas verdades são ensinadas. Deus é soberano, e lembrando aquelas três considerações, né, de forma que Ele não é o autor do pecado, Ele não tira a nossa vontade própria, e Ele decreta não apenas o fim, mas também os meios. E o homem é completamente responsável pelo que faz. São duas verdades de encaixar? Muito, muito difíceis de encaixar. E a gente tem que fazer todo o esforço para tratar as duas em igualdade, sem fazer uma engolir a outra ou se sobrepor a outra. E esse é o desafio para nós, reformados, que cremos nessas doutrinas de que Deus é soberano e o homem é responsável. E a gente tem que lutar e revisitar as nossas ideias para ver se a gente não está sendo fatalista, porque isso é um problema, isso é um pecado. Eu ser fatalista vai me levar a agir, eu ser fatalista na minha compreensão dessa doutrina, vai me levar a agir de forma fatalista, seja sendo omisso, eu não vou fazer nada porque Deus vai fazer, Deus é soberano, ou seja, pecando ativamente esperando que Deus dê conta, né? Não, eu vou pecar aqui e Deus que se vire, né? Deus é soberano, Ele cuida disso, tirando a minha responsabilidade. Então, a gente precisa revisitar as nossas ideias e garantir que a gente está compreendendo bem essas duas coisas para a gente não se tornar fatalista, que infelizmente é o que eu vejo que acontece com muito crente. Muitas pessoas muitos presbiterianos entendem essa doutrina mal e acabam agindo de forma fatalista. Isso é muito perigoso mesmo. Então a gente precisa se cuidar nesse sentido. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida sobre esse assunto? Eu acho que agora é esperar a sementinha do maracujá decantar. Então tá, vou dar esse tempo para vocês esperar essa sementinha descer. E aí façam isso que eu falei. Então, quem perdeu as outras aulas, quem não pôde participar na igreja, que foi a primeira, e online semana passada, dá uma olhada lá no YouTube, assista quando você está lá lavando vasilha, dirigindo, fazendo outra coisa mecânica, ou senta mesmo com mais atenção, se for assim, melhor ainda, né?
sentar com atenção lá com o seu livro, fazer anotações ou anotar na sua Bíblia referências cruzadas. Isso vai ajudar a compreender e vai ajudar o suquinho a descer. Então vamos lá, o próximo capítulo, ele é super curto, é sobre a criação, ele é muito breve, então eu vou mostrar ele para vocês rapidinho, e aí na semana que vem a gente vai direto para o capítulo 5, o capítulo 4 agora ele é bem curto, eu vou mostrar ele para vocês. Ah, tá, obrigado por avisar. Por enquanto, sem dúvida, deu para pegar. Larissa, tem algum livro que podemos ler para aprofundar nesse assunto, ou vídeo na internet? Olha, sobre evangelização e soberania de Deus, tem um bem legal aqui, ó. Ele é curtinho, ó, pequenininho. Ele tem 112 páginas, é um livro pequenininho, chama Evangelização e Soberania de Deus. Se Deus é soberano na salvação, por que evangelizar? J.A. Packer, ou J.A. Packer. Vou postar lá no grupo da igreja a foto do livro depois. Baratinho, acho que deve custar uns R$20 no máximo. E ele... achei uma cabeça dentro dele. Ele é... Inclusive, essa frase que eu falei para vocês, de que a gente acredita que Deus é soberano quando a gente ora, eu tirei desse livro aqui. E ele faz esse comentário logo no primeiro capítulo. Ele fala assim, todo crente verdadeiro e sincero, ele crê na soberania de Deus. Ele pode não crer nas outras áreas, mas quando ele vai orar, ele acredita, porque ele pede coisas a Deus, que se Deus não fosse soberano, Deus não poderia atender. Então, quando você pede a Deus que te cure de uma doença, quando você pede a Deus que salve uma pessoa que é descrente, quando você ora lá pelo seu parente, pelo seu amigo, e fala assim, Senhor, converte o fulano de tal, salva ele, você está orando crendo que Deus é soberano para fazer isso. Porque se você cresce que Deus não é soberano, você ia estar pedindo a um Deus que não pode te atender. Então ele começa o capítulo 1 dizendo, olha, todo crente, quando ora, ele crê na doutrina da soberania de Deus. Então a gente precisa entender a crença dessa doutrina em todas as outras áreas, e o foco aqui é a evangelização. Se Deus é soberano, por que evangelizar? Então esse é um livro bem bom para aprofundar nesse sentido e entender principalmente como é que isso se relaciona com a evangelização, que eu acredito que muitas vezes é uma das principais objeções, né? Essa pergunta que ele coloca aqui na capa do livro é uma pergunta mais crítica, na verdade é uma pergunta colocada em forma de crítica muitas vezes. Então eu acho que esse aqui é uma indicação de um livro curtinho que pode ajudar vocês a compreenderem melhor o assunto. Agora, há algum livro que fala sobre a predestinação e a responsabilidade humana? Deixa eu ver aqui. Eu já vi um, estou me lembrando de quem que é. Que é o livro, mas eu já vi um livro que tem esse nome, inclusive, Soberania de Deus e Responsabilidade Humana. Ok, achei aqui, vou mandar o link para vocês também. É da editora Vida Nova, vou mandar um link na Amazon, ele custa R$ 38,93, chama Soberania Divina e Responsabilidade Humana, D.A. Carson, ou D.A. Carson. Esse é um autor muito fera. Eu nunca li não, mas eu já tinha visto a capa dele e eu sei que desse autor só tem coisa boa. Até as coisas que eu discordo dele, eu tenho que admitir que ele escreve muito bem, traz argumentos muito bons. Mas ele é reformado, calvinista, e ele é um batista calvinista, e esse livro certamente é muito bom. Eu vou mandar para vocês o link aqui no chat e mando no grupo depois. Mas esses dois livros podem ajudar vocês. O outro já vai ser um livro mais denso, tem uma linguagem um pouquinho mais técnica, conhecendo o autor, mas ainda assim não é muito... vai ser difícil de compreender, não. Deixa eu ver se eu encontro o índice do livro aqui. Não está abrindo para mim, não. Mas depois vocês dão uma olhada no livro aí. Eu mandei o link dele para vocês aqui no chat, eu vou mandar no grupo também. São essas duas indicações de livro. Larissa, esse aqui eu tenho, você pode pegar emprestado, o outro eu não tenho, não. De nada. Mais alguma pergunta, gente?
comentário do Simone. Acho que o assunto é complicado, sim, mas a partir do momento que você crê completamente na soberania de Deus, fica fácil entender a eleição. Sim, quando você entende que Deus é soberano sobre todas as situações, você tem que aplicar isso à eleição, né? Então, o ponto é esse, né? Todo crente, como o autor Parker comentou aqui, todo crente, ele crê em alguma medida na soberania de Deus, principalmente quando ele ora. Então, se ele crê que Deus é soberano, ele deve estender essa fé dele para todas as áreas da vida e não ficar restrito só uma área ou outra. Ele deve se aplicar à evangelização, como é o foco do livro aqui, e também, né, a salvação, né? A gente deve entender, se Deus é soberano na salvação e o homem é completamente incapaz de salvar a si mesmo, Deus precisa nos salvar. Então, Deus que vai decidir quem ele quer salvar ou não. Então, se a gente entender a soberania de Deus sobre os fatos da vida, né? Lembra Jesus falando, olha, um pássaro, ele não cai do céu se não for vontade de Deus, né? Deus é soberano até nos passarinhos que morrem e caem no chão. Se Deus é soberano nesse sentido, se Deus sabe quantos e todos os fios de cabelo que há na sua cabeça, se, como diz Isaías 40, Deus conhece as estrelas pelo nome, se Deus é soberano sobre o universo para fazer o que ele quer, então ele é soberano também na salvação, né? Na salvação do homem. E a gente deve estender essa doutrina da soberania também para a salvação e crer na doutrina da eleição, da predestinação. É uma boa observação, Simone. A gente acaba crendo na soberania de Deus em uma área ou outra e questionando a soberania dele na área da salvação, e não dá para fazer isso, né? Vou mostrar para vocês, então, rapidamente, se não tiver mais alguma pergunta, né? O capítulo 4, que fala sobre a criação. Tudo bem? Posso para ele? Tá bom, vamos lá, então. Deixa eu apresentar aqui, é bem rápido mesmo.